Olá, gente! Estamos de volta com mais um vídeo e esse vídeo ele tá num formato um pouquinho diferente dos outros porque eu resolvi fazer ele inteiramente no digital. Tava querendo trazer mais meus processos digitais pros meus vídeos do YouTube e também é o que eu mais tô fazendo ultimamente. Tô preferindo treinar as minhas pinturas no digital do que fazer as minhas pinturas no tradicional mesmo. E como vocês podem ver já por esse rascunho, sim, eu estou desenhando um cenário. Pasmem, estou desenhando cenário. A verdade é que eu não sou muito boa em fazer cenário, em fazer fundo, em fazer perspectiva, por isso que eu tô me forçando bastante ultimamente a desenhar cenas mais complexas e mais completas. E a ideia para esse desenho surgiu quando eu tava de bobeira no Pinterest procurando umas referências de cenário e eu achei essa referência da esquerda, da menina sentada, pintando, e aí tem essa luz que vem da janela batendo nela. E eu gosto muito de fazer estudos de iluminação, e eu adorei essa luz, então eu resolvi fazer um desenho. Depois eu fui lá e pesquisei mais uma referência a essa direita do cara lendo um livro, porque eu queria fazer dois personagens na composição do desenho. E pra quem não conhece, esses dois que eu estou desenhando são meus dois personagens originais, o motoqueiro e o espadachim. E esse desenho é como se fosse uma continuação de outro desenho que eu já fiz, que tem exatamente o mesmo tema dessa pintura que eu tô fazendo agora, que é como se fosse um dia de bobeira no meio da quarentena. Esse foi o resultado da pintura anterior. Eu tenho ela postada no meu Instagram e na minha conta do Twitter. As postagens que eu fiz desse desenho eu deixei embaixo como se fosse uma historinha, né, por trás do que tá acontecendo nessa cena. O motoqueiro é quem tá lendo o livro do Harry Potter e o espadachim é quem tá jogado no meio da sala tomando um solzinho. Então, se vocês tiverem interesse de ver esse desenho com mais detalhes e de ler o pequeno contexto que eu escrevi sobre ele, é só ir nas minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, o arroba é lulimelob, mas eu sempre deixo os links para elas aqui na descrição do vídeo. Então eu pensei em dar uma contextualizada sobre esses meus personagens e o porquê de eu estar desenhando eles nesse dia de tédio e bobeira de quarentena. Então, como eu disse, esse conceito surgiu no primeiro desenho que eu fiz. Eu fiz ele, assim, no inicinho da quarentena. Eu acho que a gente tava, tipo, na segunda semana de quarentena. Estávamos ainda no início de um sonho. Hoje a gente vê que deu tudo errado, porque já estamos há 3 meses de quarentena e, assim, quarentena entre aspas, porque aparentemente todo mundo tá saindo de casa. O país tá um caos, tá pegando fogo, né? A única coisa que o jovem consegue pensar é facada maldada do caralho. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao desenho, porque eu não quero trazer energias negativas nesse vídeo. Eu tive essa ideia de fazer os meus personagens na quarentena porque eu achei que seria legal imaginar como eles agiriam perante uma situação como essas, né? Tipo, o que eles fariam na quarentena, o que eles fariam para passar o tempo, o que manteria a sanidade deles intacta e impediriam que os dois se matassem no meio desse isolamento social. A história original do motoqueiro e do espadachim, ela se passa num futuro distópico. Então, esse cenário é como se fosse, assim, um universo alternativo que eles estivessem vivendo na quarentena, porque na história real deles não acontece quarentena, não tem Covid-19 e é um futuro distópico. Mas eu acho legal esses exercícios de desenhar os meus personagens em situações inusitadas, porque assim eu meio que vou explorando melhor a personalidade de cada um e como eles interagem entre si. Mas então, sem mais demoras, vamos explicar quem são motoqueiro e espadachim e o que eles estão fazendo nessa quarentena. Os dois são jovens amigos de infância que moram juntos. Sim, eles são amigos. Eu sei que pode parecer que eles são namorados, mas eles não são namorados, eles são amigos. Mas eu admito que é inevitável shippar eles como namorados, então vocês podem shippá-los como namorados quanto vocês quiserem, mas saibam que canonicamente eles são amigos
amigos de infância. E a relação deles é extremamente fraternal, então eles veem um ao outro como irmãos mesmo. Bem, aqui nesse vídeo eu vou abordar apenas esse universo alternativo em que eles estão vivendo a quarentena, mas agora se vocês quiserem saber realmente a história deles, eu posso fazer outro vídeo sobre eles, é só deixar aí nos comentários se vocês gostariam de saber a história real do motoqueiro e do espadachim. Voltando pro desenho, eu comecei a adicionar as cores do espadachim. Ele é esse menino lourinho, um pouco baixinho e cheio de sardas. Graças ao isolamento social, o cabelo dele já tá bem grande, né? Ele normalmente tem um cabelo um pouco grande, mas não chega a ser na altura dos ombros, como tá agora. E como vocês podem ver, o espadachim, ele está pintando, né? Que original essa minha ideia, não é mesmo? De fazer um dos meus personagens um artista. Na verdade, ele não é um artista, esse é apenas um hobby dele. Ele pinta quando tá no tédio. E convenhamos que tédio é o que mais tem nessa quarentena, né? Então ele retomou as pinturas dele com força e tá melhorando bastante por conta de todos esses dias de prática. Vocês vão ver que pra pintura que o espadachim tá fazendo, eu usei como referência o trabalho do Ian Fisher, que é um pintor canadense. Ele faz essas pinturas maravilhosas de nuvens, eu acho lindo, acho fantástico, então eu recomendo vocês darem uma olhada no trabalho dele. E como o espadachim pinta para relaxar e para desestressar de toda essa situação caótica que o mundo tá vivendo no momento, eu imaginei ele pintando mais paisagens, principalmente nuvens, porque realmente é muito relaxante você fazer esse tipo de pintura. E agora, comecei a fazer as cores bases do motoqueiro. E ele também tá precisado de um corte de cabelo. Normalmente ele mantém o cabelo dele bem curtinho. E ele já tá bem grande e bagunçado. Mas eu admito que eu prefiro o cabelo dele assim do que o cabelo dele curto. E tá com uma cara bem acabada, assim, né? Coitado. E está lendo um livro. E pra quem não sabe, o motoqueiro não é uma pessoa de livros, né? Ele é do time que prefere a versão do filme. O famoso pra que ler o livro se eu posso ver o filme? Então, é bem raro ver ele lendo livros. Principalmente esse livro que ele tá lendo, que é Harry Potter. Outra coisa que o motoqueiro não é chegado, além de livros, é magia. Ele não fecha com magia, ele não gosta muito dessa história de bruxa, de feitiçaria, ele não gosta muito desse tema, mas ele tá aí, né, lendo o último livro de Harry Potter. Acontece é que o espadachim é um exímio Potterhead e ele encheu tanto o saco do motoqueiro, mas tanto o saco do motoqueiro para ler Harry Potter, que o motoqueiro, no meio dessa quarentena, sem nada para fazer e o tédio batendo forte, acabou se rendendo e está finalmente lendo a saga Harry Potter. E assim, o motoca é um pouco orgulhoso, então ele não gosta de demonstrar que ele realmente está gostando da história, sabe? Ele reclamava muito, principalmente no início, falando que é muito chato, não é lá grandes coisas e não sei o que. Mas ele simplesmente devorou todos os livros e já tá no último. Na primeira pintura que eu tinha feito, ele tava lendo o terceiro livro, que é O Prisioneiro de Azkaban. Agora ele já tá no Relíquias da Morte. E apesar de não conversar muito sobre o assunto, né, por ele ser um pouco orgulhoso e não querer admitir que realmente está gostando da história, nas poucas vezes que o espadachim forçou uma opinião dele sobre o livro, o motoqueiro falou animadamente do Sirius Black e demonstrou um grande interesse pelos gêmeos Weasley, por causa das brincadeiras e das piadas que eles fazem. E a reação dele com a morte do Dumbledore foi impagável. Ele ficou um dia chocado, se recusando a acreditar que aquilo realmente tinha acontecido e esperando Dumbledore reaparecer nos próximos capítulos, ressurgindo das cinzas como uma fênix.
Mas mesmo assim, o motoqueiro continua não gostando muito de fantasia e continua preferindo a boa e velha ficção científica. Mas mal ele sabe o que lhe aguarda, porque logo depois de terminar Harry Potter, o espadachim tem planos infalíveis de fazer ele ler Senhor dos Anéis. Pray for motoqueiro. Eu acho que já deu pra perceber que o espadachim curte história de fantasia, né? E vocês, gente, o que vocês preferem? Fantasia ou ficção científica? Deixem aí nos comentários se vocês são time motoqueiro ou time espadachim. E eu gosto muito de fazer essas cenas completas porque eu acabo desenhando coisas que eu não desenho normalmente, tipo objetos, perspectiva, cenário. Apesar de que dá um trabalhão, né? Tipo, eu demorei acho que uns 4, 5 dias para terminar esse desenho, principalmente porque tem toda a questão da iluminação, das sombras, então demora muito tempo para eu fazer uma pintura desse jeito. Mas no final acaba valendo a pena porque eu gosto muito do resultado, assim, na maioria das vezes, né? Tem vezes que simplesmente sai uma desgraça e eu só apago da minha memória que eu fiz aquela pintura. Mas na maioria das vezes eu acabo gostando do resultado e acaba sendo um treino, né? Tipo, de coisas que eu não desenho normalmente. É interessante a gente se forçar a sair da nossa zona de conforto, né? Porque eu acho que isso só agrega valor e só faz a gente crescer como artista. E agora, como vocês podem ver, ao invés de desenhar a paisagem que está de fora da janela, eu simplesmente peguei uma foto e tô colocando lá naquele lugar. Essa, meus amigos, é a famosa gambiarra artística. É por isso que eu amo arte digital, porque você consegue fazer umas coisas assim, sabe? Tipo, tudo bem que é legal você saber desenhar a cena inteira. Só que tem horas que essas roubadinhas, entre aspas, acabam sendo uma mão na roda. Principalmente porque não há problema nenhum você misturar as mídias, né? Você misturar desenho com fotografia. Continua sendo uma forma de arte. E se você souber fazer isso bem, o resultado sai maravilhoso. Assim como o resultado que teve o meu desenho, em modéstia à parte. Eu gostei bastante dessa janela, eu acho que ficou da hora. E eu não ia gastar mais tempo desenhando essa árvore com essa folhagem e esse céu azul aí fora, quando eu posso simplesmente pegar uma foto e resolver essa parte em 5 minutos. Principalmente porque é uma área que ninguém presta muita atenção, tipo, o foco tá mesmo nos personagens e na luz que a janela tá refletindo. Então o fato dessa paisagem ser uma foto ou não faz muita diferença. Mas eu vivo fazendo isso, principalmente com logos. Acho que vocês viram que eu usei a logo do Harry Potter, tipo, eu peguei na internet um PNG, coloquei aí em cima do livro e pintei de vermelho. Mas é isso aí, essas ferramentas do digital, elas estão aí para serem usadas e para tornar a nossa vida mais fácil. Outra ferramenta que eu amo no digital e que eu uso muito são os efeitos que você pode colocar nas layers, né? Nas camadas. Por exemplo, esse efeito que eu uso para fazer essa iluminação desse jeito chama Luminosity. E assim, eu não consigo fazer um negócio assim no tradicional. É lógico que tem como, né? Igual os pintores renascentistas e barrocos que faziam aquelas iluminações, aqueles jogos de luz e sombra. Óbvio que tem como você fazer isso no tradicional, mas é muito mais difícil. E não fica tão brilhante, né? Porque no meio digital, esse efeito deixa um brilho assim, coisa de gente doida isso aí. Eu fico pasma.
E é por isso que eu gosto tanto de usar ele. Na verdade, eu acho que às vezes eu uso ele por demais, assim. Às vezes eu acho que todos os meus desenhos possuem esse tipo de filtro. Eu acho que eu não consigo me controlar e eu só coloco essa iluminação em qualquer desenho possível. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades e eu, infelizmente, não tenho responsabilidade para usar esse efeito. Moderação pra quê? Quem precisa de moderação quando você tem um efeito desses? Olha que maravilhosa essa iluminação. Eu vou botar essa iluminação em todos os meus desenhos, sim! Bem, agora chegamos na parte em que eu já tô fazendo os detalhes finais. E agora eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem seu like, o seu comentário, se inscrevam no canal, por favor, por favorzinho. Tô quase atingindo 300 inscritos, ó. Isso é bem legal, eu tô gostando bastante de postar vídeos aqui no YouTube. Compartilhem esse vídeo com um amigo, nas suas redes sociais, enfim, essas coisas aí que vocês fazem com outros youtubers que vocês gostam também. Comentem aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem ver mais pinturas digitais, se vocês querem ver mais vídeos sobre o motoqueiro espadachim, né? O que vocês acharam do motoqueiro espadachim, se vocês gostaram deles. E o resultado final ficou assim. O desenho da esquerda é o original e o da direita é um que eu coloquei em um filtrozinho assim, um aplicativo de celular para dar mais um tchan. E eu gostei das duas versões, então tô colocando aqui as duas versões para vocês verem. Lembrando que esse desenho foi postado na minha conta do Instagram e do Twitter. Os links vão estar na descrição do vídeo para as minhas redes sociais. Muito obrigada por assistirem e até a próxima!